Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre números decimais, a representação decimal e também a representação fracionária. A partir do momento que na história da humanidade percebeu-se a necessidade de representação quantitativa e exatamente situações em que os números naturais e os números inteiros que já se havia a ideia, desenvolvida a ideia desses números e a representação, eles não eram suficientes, como por exemplo, a partir do momento em que os homens começaram ou as sociedades a se estabelecer em determinadas regiões, houve a necessidade de divisão, por exemplo, de terras, né? E na divisão você sabe que nem sempre o resultado, você pode trabalhar com uma divisão entre dois números naturais ou dois números inteiros. Por exemplo, você divide 10 por 2. 10 é natural, 2 é natural. O resultado é 5 e é natural também. Ótimo. Mas se você for dividir, por exemplo, 10 por 4, 10 é natural, 4 é natural, mas o resultado não é. Então daí a necessidade de uma representação justamente do que a gente chama de números racionais, que é a divisão entre dois inteiros, né? São os números racionais. A gente costuma representar na forma de fração ou na forma decimal. Então, o que nós vamos falar um pouquinho aqui é exatamente sobre como representar, né? Como fazer a representação equivalente de uma fração em decimal e de decimal em fração. Ok? Bom, vamos lá para o nosso slide. Primeiro falando em fração para decimal. Muito simples. Se você tem a fração 3 sobre 4, é 3 dividido por 4. Divida 3 por 4. Pode usar aí a calculadora, usar o algoritmo da divisão. Vai dar 0,75, que é a gente chama de decimal finito, ou uma decimal finita, né? Porque tem um número finito de casas decimais. Se você for continuar representando aí, vai ter só zeros após o 5, né? Então é exatamente 0,75. Perfeito? Bom, esse é um exemplo da transformação de fração em decimal. E agora, em uma decimal finita como essa, em fração, como é que você vai fazer exatamente o caminho de volta, né? Vamos pegar aqui o nosso exemplo, olha aí, 0,75. Eu já sei que é 3 sobre 4. Mas se eu tenho um número do tipo 0,75, quero transformá-lo em fração, qual o passo ou quais os passos eu posso seguir? Pegue um número, esquecendo da vírgula, né? Você tem aí 0,75, pegue 0,75 ou simplesmente 75, porque se for tirar a vírgula, o zero passa aí a não ter sentido, né? Colocá-lo. 75 sobre, bom, nós temos, aliás, duas casas decimais, 0,75. Então eu coloco sobre 100, um seguido de dois zeros. Verifique quantas são as casas decimais, tá? Então coloque no denominador o 1 seguido de zeros. Quantos? Exatamente o número de casas decimais que você tem. 0,75 é 75 centésimos, 75 sobre 100. E aí você pode aplicar, né, a simplificação de frações que nós vimos. Divido 75 por 25, divido 100 por 25, dá 3 sobre 4. Perfeito? Ótimo, então quando é decimal finita não tem muito segredo, fácil. E se é uma decimal infinita ou um número decimal infinito? Há duas situações que a gente tem que considerar. Primeira, né, quando é uma dízima periódica ou um decimal finito periódico. Muita gente conhece como dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É quando você faz a representação decimal, né, e você percebe que não tem fim. A gente costuma colocar reticências ali para indicar que aquele número decimal ele nunca vai terminar a nossa divisão. Você continua fazendo a divisão dos dois números da fração e sempre vai encontrar ali resultados, nunca vai dar resto zero, tá? Isso é uma dízima periódica. Vamos então aqui para o nosso exemplo. Olha aí, 2,5656. Se eu continuar, né, vai continuar fazendo 5656, que é o que a gente chama de período. O período é 56, ok? Então nós temos ali o período de dois valores. Como eu faço para representar isso na forma fracionária? Essa é a questão agora. Um recurso lógico para isso, né, utilizando a lógica matemática e utilizando a ideia de equação, chame este valor de x. Então, x é igual a 2,5656. É o número que eu quero transformar em fração.
ou que eu quero encontrar a sua representação fracionária. Legal. Como são dois valores no período, eu vou multiplicar aqui por 100. Se x é igual a 2,5656 reticências, o 100x vai ficar como? 256 é só deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Perfeito? Só fazer isso. Vai dar 256,5656. Olha o que aconteceu. Compare o x com o 100x. Os dois têm a mesma parte decimal. São idênticas. Essa é a ideia. Você vai multiplicar por 10, ou por 100, ou por 1000, ou por 10.000, conforme a necessidade. Tá? Nesse exemplo, eu multipliquei por 100. Mas é pensando no quê? Como que eu defino? Se é por 10, por 100, por 1000 e assim por diante. Tá? Pensando exatamente que eu tenho que obter dois valores, no caso aí o 2,5656 e o 256,5656, de tal forma que a parte decimal, a parte depois da vírgula, a direita da vírgula, essas partes, na verdade, têm que ficar iguais. Porque eu vou fazer agora uma subtração para eliminar a parte decimal. O que me atrapalha aí a parte decimal, que ela é infinita, né? Então vamos voltar aqui para o nosso processo. Olha aí, fazendo então 100x menos x, ou seja, 256,5656 menos 2,5656, vai dar quanto? Como que você faz essa subtração? Você vai pôr na calculadora, a calculadora é finita, né? Você vai perceber aí que a parte decimal vai sumir, olha aí, montando, né, o processo de subtração, tá? Vírgula embaixo de vírgula, 6 menos 6 dá 0, 5 menos 5, lendo aí da direita para a esquerda. 5 menos 5, 0, 6 menos 6, porque é a mesma parte decimal. Por fim, vai ficar 256 menos 2, que é exatamente 254. Tá, mas e daí? Né? O que isso vai me ajudar? 100x menos x vai dar, portanto, 254. Só fazendo uma correçãozinha aí, 99x igual a 254, tá? Tira esse menos x, que eu esqueci de apagar. E aí você resolvendo, x é igual a 254 dividido por 99. Tá certo? Voltando aqui, então a fração, que a gente chama de fração geratriz, é 254 sobre 99. Pronto, encontrei. Se você fizer essa divisão, você vai colocar aí na calculadora, você vai perceber que aparece essa dízima periódica. Perfeito? Agora, a transformação de um decimal infinito não periódico em fração, como é que eu faço? Eu não faço, né? Porque aí é um número irracional. Número racional é aquele proveniente da divisão de dois inteiros. O irracional é aquele que não é racional, que não tem como representar como uma divisão de dois inteiros. Então não dá para encontrar essa fração de dois números inteiros nesse caso. Alguns exemplos de números irracionais mais conhecidos, né, o mais conhecido deles, o número π. Olha aí, eu coloquei, né, exagerando no número de casas decimais, né, o número π, bastante utilizado em geometria, para calcular, por exemplo, o comprimento de circunferência, a área do círculo, com várias casas decimais. Perceba que não há período, não há repetição, né, de períodos aí. Então é um número irracional. O número e, a base do logaritmo natural também, utilizado em várias situações, tanto na área de saúde, na área biológica de maneira geral, na área de crescimento populacional também, o crescimento exponencial, bastante utilizado esse número e, de aproximadamente 2,72, ok? Agora, arredondamento é uma outra parte também que, quando você lida com números decimais, que é bastante importante. Às vezes eu tenho lá um resultado com várias casas decimais, mas eu não quero trabalhar com todas elas. Por exemplo, 9,648. Eu quero arredondar para duas casas decimais, para o centésimo mais próximo. Como é que eu vou proceder? Né? Uma dica aí para entender a lógica. Eu vou cortar entre o 4 e o 8. Eu vou cortar, quer dizer, o 8 vai pular fora. A questão é saber se o 4 permanece, o dígito 4 permanece ou se eu arredondo para cima. Se o 4 permanecer, eu estou dizendo que estou fazendo um arredondamento para menos, para baixo. Tá? Se o 4 se transformar em 5, eu arredondei para mais. Então a ideia, tira o 8, coloca 0 no lugar do 8. Você vai ficar entre 9,640, então pega aí o 640 e o 650, porque esse 0 você vai tirar, né? O 648, a parte decimal antes do arredondamento, está mais próximo de 640 ou de 650? Do 650. Então, você vai arredondar para 9,65. Tá? Agora, um caso em que o arredondamento é para menos, olha aí. Eu vou arredondar para o décimo mais próximo. Eu vou cortar entre o 6 e o 4.
Então eu tenho 648. Se eu vou cortar o 4 e o 8, né, fica 600 ou 700. 648 está mais próximo de 600 ou de 700? De 600, ok? Então a ideia aí é bem simples. Se o dígito após o arredondamento for 0, 1, 2, 3 e 4, arredonda para menos. Você simplesmente corta e permanece como está. Se o primeiro dígito a ser eliminado, né, é 6, 7, 8 e 9, se arredonda para mais. O último que permanecer, se aumenta uma unidade. Agora, quando é 5, né, é uma regra aí que envolve o valor separa ou ímpar, né, o dígito separa ou ímpar, mas o que o Excel faz e o que muitas calculadoras fazem? Quando é 5, arredonda para mais também. Tá? Então, 5, 6, 7, 8, 9 para mais, de 4 para baixo, arredonda para menos.